Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira tem como tema Conhecendo a Si Mesmo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá sensacional. Como eu disse, quinta-feira tem como tema Conhecendo a Si Mesmo. Se você se lembrar, no vídeo de domingo eu disse que hoje quem não tinha entendido a tirinha de sábado entenderia. E para começar, eu quero ler para vocês Romanos 7, o verso 18 e o verso 19. A minha tradução é a Nova Versão Transformadora e ela diz o seguinte: E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. É até estranho imaginar que Paulo está dizendo que aquilo que ele faz é o errado e aquilo que ele não faz é o certo. Porque, como nós conversamos um pouquinho ontem, Paulo foi um grande homem no Novo Testamento. Depois de Cristo, ele foi o personagem mais importante do Novo Testamento. O Novo Testamento, boa parte dele foi escrito por Paulo. Então, parece que tem uma ironia, uma certa divergência entre a história e o que Paulo está falando. E isso vai direto com aquilo que nós conversamos ontem, que Paulo tinha seus próprios pecados para enfrentar. Paulo tinha seus próprios problemas. E aqui, com esses dois versos, ele deixa muitos filósofos e sociólogos no chinelo, simplesmente pelo fato de entender que existe algo errado com ele. Existe algo errado que o impede de agir de uma forma correta. E no verso 21 e no verso 23, ele entende e explica o que está errado com ele. Diz o seguinte: assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Paulo entendeu que dentro dele existem dois lobos, o lobo bom e o lobo ruim. E por mais que ele tente não alimentar o lobo ruim, ele é o lobo predominante na vida dele. Ele é o lobo predominante na nossa vida. Então, por mais que nós não queremos alimentá-lo, ele sempre está faminto, ele sempre está desesperado, querendo fazer qualquer coisa. A nossa natureza pecaminosa, ela quer nos controlar a todo instante, a todo momento. A cada segundo da nossa vida, ela quer tomar as rédeas da nossa vida. Só que o nosso lobo espiritual, o nosso lado que foi renascido em Cristo após o batismo, após a nossa conversão, o nosso lado que conversa direto com a graça de Deus, é o que nós precisamos alimentar, é o que nós precisamos focar. Então, por mais que a nossa natureza pecaminosa tenha uma força, quando nós tentamos de todas as formas focar no nosso lado espiritual, no nosso lado melhor, nós conseguimos evoluir, nós conseguimos andar no nosso processo de santificação. E aí vem a explicação da tirinha de sábado. Na tirinha diz o seguinte: Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, o único medo de Paulo era voltar a ser Saulo, quem nunca? O maior medo de Paulo era deixar o seu lado pecaminoso dominar completamente a vida dele. O maior medo de Paulo era que
o seu lado espiritual fosse totalmente dominado pelo seu lado pecaminoso, pelas falhas, pelos erros, por tudo que ele fazia de errado, sem ter a intenção de errar. Quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos que nós não podemos falar com Deus por causa dos nossos erros? Nós sentimos vergonha de Deus porque erramos no momento A, no momento C, pelo motivo A ou pelo motivo B. Só que nós precisamos entender que a nossa natureza pecaminosa vai continuar conosco até Cristo voltar. Ela sempre vai ter uma força dentro de nós. Ela sempre vai ter vontade de dominar a todo instante. Mas cabe a mim e a você deixarmos o nosso lado espiritual controlar a nossa vida. Por mais que os nossos anseios do corpo sejam nós precisamos olhar sempre no assim diz o Senhor. E precisamos lutar contra aquilo que Paulo disse que acontece. Nós precisamos querer fazer o bem e fazê-lo. E aquilo que é errado, nós precisamos não fazer. Ocasionalmente, nós vamos cair nessa situação de não fazer o bem e fazer aquilo que é errado. Mas quando nós estivermos nessa situação, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos encontrá-lo, nós precisamos conversar com Ele e fazer aquilo que a tia Ellen escreve no livro Caminho a Cristo, na página 64. Ela diz o seguinte: quanto mais você se aproximar de Jesus, mais cheio de faltas parecerá aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Se você acha que na situação que você tá tudo bom, quer dizer que você ainda precisa se aproximar mais de Cristo, porque quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos que nós somos errados, mais nós vemos as nossas falhas e mais nós vemos que nós precisamos da graça dele na nossa vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!